Estamos aqui mais uma vez para saudar você com a graça, a paz e o amor de Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de comentar com você sobre os ensinamentos que um sacerdote esqueceu de dar para os seus filhos. E ele pagou caro por isso, ele soube que errou, porque não ensinou o correto aos seus filhos. Eli, apesar de ser um sacerdote e ter criado Samuel para ser um grande homem, um profeta, Samuel foi um homem exemplar, porque Samuel ele foi usado por Deus. Samuel era um homem de Deus e foi criado por Eli. Mas Samuel não era o filho biológico de Eli, era apenas um filho adotivo que Ana deu para Eli criar. Eli tinha dois filhos. Um sacerdote com dois filhos que não eram bons exemplos. E a pergunta é, se a gente pudesse fazer a nós mesmos, onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Então a pergunta é para Eli. Eli, onde foi que você errou? Errou em não corrigir. Errou em não mostrar aos seus filhos o correto. Porque Eli era um homem correto. Eli era um homem de Deus, era um sacerdote. Mas infelizmente os filhos dele não eram bons exemplos. Eram filhos que não andavam nos caminhos do Senhor. Aí a gente pergunta, onde é que eu errei? Será que criar os filhos é somente dar tudo o que ele quer? Aí é onde às vezes o pai pode estragar o filho. Dar tudo o que ele quer. Sim, sim e sim. Tem momento que a gente tem que, mesmo que doa o coração, mas a gente tem que saber dar um não também ao nosso filho. E Eli errou nesse ponto, de não saber corrigir os seus filhos. No livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 13, Deus diz assim, eu poderia julgar, dizendo a Eli, viu? Eu poderia julgar sua casa por aquele erro que você sabe qual é, de não corrigir os seus filhos. Então Deus disse a Eli que poderia julgar para sempre a casa dele. Então a gente tem que parar para pensar um pouquinho. E quando a gente chega lá na frente e percebe que houve um erro, o nosso, ou de alguém que estava do nosso lado, houve um erro, a gente tem que pensar assim, onde foi que eu errei? Mas para que a gente não pense dessa maneira, onde foi que eu errei, a gente poderia, a cada momento, aprender 3 coisas, todos os dias, né? A cada momento aprender 3 coisas. Primeiro, como é que nós podemos educar os nossos filhos? Primeiro, ensinando. E como é que ensina? É falando? Às vezes não precisa falar. Nós podemos ensinar com atitudes. Eli, ele ensinava com atitudes. Só isso importa? Não. Não apenas ensinar com atitudes. Mas também instruir. Ou seja, mostrar a palavra de Deus também. Eli tinha capacidade para isso. Ele era um sacerdote. Então, a gente pode ensinar com atitudes. Pode instruir mostrando a palavra de Deus. E nós podemos corrigir, às vezes dando não para o nosso filho. Para a gente não depois se lamentar lá na frente e questionar com nós mesmos, onde foi que eu errei? Antigamente, os filhos obedeciam os pais só no pai olhar. Quando o pai olhava para a gente, arregalava os olhos, a gente sabia quem tem que obedecer. Hoje em dia, infelizmente, a gente vê
filhos que não obedecem aos pais. Será que os pais querem isso? Que os filhos não obedeçam a si mesmo? Todo pai quer que seu filho seja obediente, que ande nos caminhos do Senhor. Eli ensinou com atitudes. Eli era um sacerdote. Eli criou Samuel, um grande homem. Samuel era um juiz, Samuel era um profeta, Samuel era um sacerdote, Samuel era um homem de Deus criado por Eli. Mas infelizmente os dois filhos de Eli não andaram nos caminhos nem do pai e nem de Samuel. Procurou outros caminhos. Eli sofreu com isso. Mas para que a gente não sofra, a gente tem que, no caminho, a gente corrigir os nossos filhos. Não deixe os seus filhos mandarem vocês, pais. Tem que ter punho, tem que ter determinação. É claro que exemplos nós damos. Nós fomos criados de uma maneira, com responsabilidade, com compromisso. Nós somos criados de uma maneira em que os nossos pais ensinavam o melhor para nós. Sempre os nossos pais queriam o melhor para nós. E nós ensinamos o que é correto para os nossos filhos? Não é só com exemplos, com ensinamentos, mas é instruindo na palavra de Deus e, acima de tudo, aprender a corrigir. Meu filho não é assim. E nós acreditamos que com oração, com exemplos que nós podemos dar aos nossos filhos, com certeza ele vai nos respeitar e andar nos caminhos do Senhor. Até a próxima mensagem, se Deus quiser, e o povo de Deus diz amém e amém.